Seja bem-vindo ao canal Conversando Água. Nessa aula, eu vou falar sobre as unidades de planejamento de recursos hídricos, que são as bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? Os livros de hidrologia trazem definições de bacia hidrográfica, em geral, muito formais e complexas. Esqueçam isso por um momento. Vamos observar essa imagem aqui. Uma bacia hidrográfica, pessoal, é toda uma área que, graças à sua topografia, ou seja, ao seu relevo, recebe a água da chuva e direciona essa água para um único rio, que é o rio principal, que por sua vez deságua no ponto mais baixo, que é chamado de foz da bacia. Então, a água da chuva, ao cair sobre essa área aqui, ela pode escoar pela própria superfície do terreno, chegando ao rio principal. Ela pode escoar nos riachos afluentes, chegando ao rio principal, ou ela pode infiltrar no subsolo e chegar também ao rio principal através de escoamento subterrâneo. Então, se esse rio principal aqui é o rio A, toda essa área aqui é chamada de bacia hidrográfica do rio A. Exemplo: bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Observem esse mapa aqui. Ao cair uma chuva em qualquer ponto dessa área amarela aqui, essa água vai, em algum momento, chegar ao Rio São Francisco, seja através de escoamento nos riachos afluentes e nos afluentes dos afluentes, seja através de escoamento superficial pela própria superfície do terreno, ou seja, infiltrando e através de escoamento subterrâneo, chegando ao Rio São Francisco, que segue o seu curso aqui e deságua na sua foz no Oceano Atlântico. Então, toda essa área aqui em amarelo é chamada de bacia hidrográfica do Rio São Francisco, porque se cair uma chuva aqui, em qualquer ponto dessa área, essa água vai chegar em algum momento no Rio São Francisco. Se cair uma chuva fora dessa área, aí não é mais bacia do Rio São Francisco, porque essa água ela vai ser direcionada para outro rio. Portanto, será outra bacia hidrográfica. Essa é a definição física de bacia hidrográfica. Mas o que é que isso nos interessa na prática da gestão de recursos hídricos? Bem, a nossa Lei das Águas, que é a Lei 9433, ela diz que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Isso significa que no nosso país, a gestão da água ela não deve ser feita por município ou por estado. Ela deve ser feita individualmente por bacia hidrográfica. Exemplo da bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco, apesar de abranger 6 estados brasileiros, ela tem o seu próprio comitê de bacia, ela tem a sua própria agência de bacia, ela tem o seu próprio plano de recursos hídricos da bacia, ela tem a sua própria metodologia de cobrança pelo uso da água, ou seja, ela tem a sua própria gestão. Vamos falar um pouco agora de regiões hidrográficas. O que é isso? Regiões hidrográficas são grupos formados por 2 ou mais bacias hidrográficas contíguas, ou seja, vizinhas, em geral com características climáticas, hidrológicas e socioeconômicas similares. Exemplo do estado de Alagoas. O estado de Alagoas possui 57 bacias hidrográficas. Mas essas 57 bacias hidrográficas são agrupadas em apenas 9 regiões hidrográficas. Por quê? Para simplificar e facilitar o processo de gestão. Imagine o que seria para o estado de Alagoas gerenciar individualmente 57 bacias hidrográficas, cada uma com um comitê, cada uma com uma agência, cada uma com um plano, cada uma com um modelo de cobrança, cada uma com um enquadramento. Então, para fins de simplificação do processo de gestão, agrupou-se essas 57 bacias hidrográficas em 9 regiões hidrográficas. Assim é feito em todas as unidades da federação e assim é feito também em âmbito nacional.
Até a próxima aula!